Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. E aí, tudo bem? Gênison Viana aqui, chegando com mais um Por Dentro do Esporte, o nosso PDE. Ao meu lado, no comando, João Roberto. E aí, Gênison, tudo bom a você e a quem vai estar nos ouvindo? Mais uma vez, é um prazer estar aqui ao seu lado. Nosso nono episódio vem com análise da partida do Dourado fora de casa contra o Goiás pela 9ª rodada do Brasileirão. Na agenda PDE, trazemos o próximo compromisso do Dourado e a data do nosso próximo episódio. Trazemos também a participação de um ouvinte da Rádio Conte, no quadro Torcedor no PDE. Ele que se divide entre o Corinthians, seu time do coração, e o Cuiabá, time que representa o estado de Mato Grosso. Preparando para a próxima partida contra o Corinthians, temos no Setorista PDE informações sobre o clube alvinegro. E hoje ainda tem Palpite PDE, aquele quadro que possibilita que os ouvintes ganhem cestas da Adorália Alimentos. Falando do jogo agora, o Cuiabá conseguiu uma vitória maravilhosa fora de casa novamente, né? 3 vitórias no Brasileirão, 3 vitórias fora de casa como visitante. Na Arena Pantanal, somou pontos apenas empatando em 2 empates, 1-0 Cuiabá diante do Goiás na Serrinha. Daverson, homem de confiança do Antônio Oliveira, marcou o gol, chegou a 2 gols no Campeonato Brasileiro, se isolou como artilheiro do Cuiabá na competição e chegou a 7 gols na temporada, igualando a Isidro Pita com 7 gols também. João Roberto, gostou da atuação do Cuiabá? Uma vitória muito importante e que distancia o time do Z4. Gostei, Genilson, gostei da atuação, acho que o Cuiabá fez uma boa partida mais uma vez e novamente fora de casa, é bom falar, né, o Cuiabá já em 9 rodadas, foram 5 jogos fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, então tem um aproveitamento positivo fora de casa, não é que é só bom, é positivo, né, e jogando na Arena Pantanal, a gente já sabe, são 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, mas a atuação do Cuiabá eu gostei, o Cuiabá agora, nos minutos iniciais, teve um lado bom que eu vi que não tinha nos outros jogos, que era o chute a longa distância, fazendo efeito, então a gente viu que várias vezes o Tadeu precisou mandar a bola para escanteio em chute de longa distância do Denilson, o Ayrton Silva, Fernando Sobral, então foi frequentemente quando não conseguia adentrar dentro da grande área do sistema de defesa do Goiás. Mas foi um primeiro tempo muito de altos e baixos. O Cuiabá, da mesma forma que ofereceu perigo, sofreu também pelo lado do Goiás. Eu senti ali em determinados momentos uma desatenção do sistema defensivo, falta de comunicação em determinado momento. Na transmissão a gente viu um momento em que o Walter e o Matheus Alexandre, uma bola ali que ficou respingando na área, não decidiam se colocavam para escanteio ou se o Walter agarrava. Então falta esses detalhes aí, que contra uma equipe superior, e a gente viu o tamanho da fragilidade que é a equipe do Goiás, uma equipe muito fraca tecnicamente, também coletivamente, como opção de jogo também. O Goiás é muito limitado no ataque, no meio de campo, na defesa. O Cuiabá tem um elenco melhor que o do Goiás e fez prevalecer. Então foi o primeiro tempo ali equilibrado com o Goiás, o segundo tempo já prevaleceu um pouco mais, o Goiás até depois tomou o gol e se lançou um pouco mais, isso é normal, e o Antônio Oliveira também pediu, né, colocou 3 zagueiros em determinado momento ali, o Marlon, Alisson e o Alan Imperior. Então foi um jogo que, devido ao resultado, confronto direto, que antes da partida começar o Cuiabá estava em 16º e o Goiás em 17º, a diferença era de 1 ponto, então um resultado muito bom. Gostei muito da atuação do Cuiabá. Você falou de alguns pontos aí, Matheus Alexandre não fez uma boa partida, teve altos e baixos, quase compromete, o Walter sempre seguro, e é importante o Walter utilizar da sua experiência, por ser capitão, dar uma chamada de atenção, né, na defesa. Tínhamos ali alguns jogadores muito importantes que foram pro jogo pendurados, então é importante ter essa atenção. O João falou do elenco do time do Goiás, realmente é um time muito fraco. Pra gente ter uma noção, dos 11 titulares do Goiás, talvez 2 jogadores tivessem espaço no Cuiabá. O Tadeu, camisa 23, goleiro, e o meia 10, Palácios. Palácios tentaria cavar uma vaga titular e o Tadeu encontra ali o Walter. Então é um elenco muito limitado e o Goiás vai lutar contra o rebaixamento. Vale destacar que o Goiás venceu na Serrinha pela Copa Verde o Cuiabá, depois de ser sufocado na Arena Pantanal, mas jogo que o Cuiabá só conseguiu marcar um gol. O Goiás, inclusive, que conquistou a Copa Verde, ganhou aí R$400 mil, voltou a conquistar um título desde 2018 e não conquistava. Pro Cuiabá, importante vitória depois de ter bobeado na Arena Pantanal contra o Coritiba. E impressionante, que você fala Arena Pantanal, o Cuiabá se desliga. Não é um bom mandante e isso preocupa pensando no campeonato de pontos corridos, João Roberto. Concordo, Gênison. O Cuiabá, a gente fala isso, é manual de campeonato brasileiro. Em casa você precisa vencer e no mínimo empatar e fora de casa surpreender e conquistar pontos contra adversários do mesmo nível e contra adversários maiores surpreender. Mas o Cuiabá não tem feito seu papel como mandante. Nós acabamos de trazer aqui os números, né? O Cuiabá, acho que não é questão de desligamento. Eu acho que o Cuiabá, às vezes por jogar em casa, relaxa um pouco mais. Eu acho que o Antônio Oliveira precisa trabalhar muito com isso.
o Cuiabá, quando entra em campo na Arena Pantanal, entra mais relaxado, parece que não é questão de nível de confiança, mas aquela pressão que tem por jogar fora de casa e o Cuiabá consegue lidar na Arena Pantanal, praticamente eles esquecem em um determinado momento, né, o desligamento que nós falamos hoje, que aconteceu esporadicamente, acontece durante boa parte de um primeiro ou do segundo tempo, então isso fica muito complicado pro Cuiabá. Jogando em casa, a gente sabe, nós vamos enfrentar os mesmos adversários que jogamos fora, a diferença é que vai ter um espaço entre primeiro e segundo turno que muita coisa pode mudar, mas o Cuiabá dispersou pontos contra o Bragantino, dispersou pontos contra o Coritiba. Eu não considero desperdício de pontos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe superior e tá bem no campeonato, é a atual terceira colocada do Campeonato Brasileiro, então o Cuiabá ali a gente já esperava, só que falta isso e pode fazer falta lá na frente, então o Cuiabá tem alguns jogos que vai ter aí na sequência, adversário difícil, mas alguns que jogando em casa, se o Cuiabá jogar direitinho o que faz no manual fora de casa, consegue aí tirar 3, conseguir um empate contra grandes equipes, faltam isso, mas o Cuiabá realmente, pela maneira como o elenco como tem, ele tá acostumado a jogar de forma em que fora de casa, ele dá a bola pro seu adversário e reage. Em casa, os adversários dão a bola pro Cuiabá e muitas vezes o Cuiabá não sabe o que fazer, e quando faz o gol, ele não tem aquela capacidade de querer fazer o segundo, porque tá tão acostumado a abrir o placar e segurar aquele resultado fora de casa, que em casa eles fazem um gol, relaxam, acho que 1-0 o time não vai ter chance de reagir, o time acaba empatando, virando, ou às vezes até sair na frente do placar e o Cuiabá não conseguindo reagir. É sobre isso que o João falou, né? Nós temos no Cuiabá um meio campo que não aparece tanto na parte criativa. E o Daverson marcou o gol da partida novamente de uma bola cruzada. O Daverson até brinca, né? Que o gol não é dele, o gol é de Deus, sempre fazendo essa homenagem por conta de sua religiosidade. Mas, João, o Daverson realmente ganha confiança, é outro jogador com o Antônio Oliveira, titular indiscutível da partida, e marcou gol, salvando o Cuiabá e dando 3 pontos muito importantes. E essa pegada, esse carisma do Daverson vai o colocando ali como um grande nome da história, né? Há torcedores que gostam, outros que não gostam. Exatamente, eu acho que desde a chegada do Antônio Oliveira, o Cuiabá, o Daverson, né, com o Cuiabá, tentou se aproximar um pouco mais. O Antônio Oliveira talvez pode estar fazendo meio assim, podemos dizer, um canal para tentar aproximar ainda mais, que a gente sabe que no começo da temporada foi uma relação conturbada. A gente sabe que no começo da temporada, né, o Daverson ali, o relacionamento dele com o Cuiabá foi um relacionamento complicado. O Daverson publicamente, né, falando que gostaria de sair pro Coritiba, e o Coritiba que na época era comandada pelo próprio Antônio Oliveira. Então o Antônio Oliveira veja uma situação contrária, então é o momento do Daverson aproveitar que o Antônio Oliveira deu certo quando ele chegou no Cuiabá na metade da temporada passada, e aí foi crucial pro Cuiabá evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Então é isso, mais uma vez atuou bem contra o Goiás, né, aquele pacote Daverson que a gente sempre fala, tem aquelas outras coisas que extra-campo e também dentro de campo às vezes pode prejudicar o Cuiabá, né, as redes sociais ele é bastante ali ativo, e dentro de campo também, não só ali jogando, mas também ali em alguns momentos, né, simulando falta, às vezes provocando adversário, e a arbitragem conhece o Daverson, e o Daverson pode acabar tomando amarelo em determinados momentos, até vermelho, e prejudicando o Cuiabá, mas ele tá começando a fazer o que foi contratado, fazer gols para ajudar o Cuiabá a vencer. Fez contra o Goiás, a gente espera agora contra o Corinthians, e o Cuiabá, ainda volta a dizer, o Daverson é um jogador importante, mas precisa de peças também ali, porque só o Daverson e alguns jogadores ali no ataque, pra sequência do campeonato, eu acho muito pouco. O João falou do Daverson, né, do comportamento, que ele pode ou não tomar cartão amarelo, porque ele é uma bomba explosiva. O Cuiabá que começou o jogo contra o Goiás, com Alain Periur, Daverson, Marlon, Pablo Cepelini, Raniel e Ronald como jogadores pendurados. O Cuiabá que tomou 3 cartões amarelos, Matheus Alexandre, Marlon e Raniel. Raniel e Marlon desfalca, portanto, a equipe diante do Corinthians. Marlon, um zagueiro de muita confiança, faz uma grande dupla com o Alain Periur. Antônio Oliveira até colocou o Alisson ali no final do jogo para dar um pouco de rodagem, deve ser a dupla titular. Vale destacar, o Alisson começou a temporada muito mal no Brasileirão, não fez boas partidas, mas deve ser ali a dupla escalada. E aí a gente pensa, qual será a saída pro Raniel? O João até destacou em off, né, o Ronald. Talvez ele vai manter essa trinca aí com 3 jogadores com características mais de volante. João, essa questão de cartões amarelos é um problema pro Cuiabá que não tem tantas opções, tem que tomar cuidado. Exatamente, principalmente na defesa. O Cuiabá não tem tantas peças na defesa, e aí você ter, antes da partida começaram, os 2 zagueiros do Cuiabá, Marlon e Alain Periur, estavam pendurados. O Marlon vai ser o desfalque, o Alain Periur pode ser no próximo jogo, se tomar amarela contra o Corinthians, e eu não duvido de tomar, porque é um jogo jogando na Neoquímica Arena. A gente sabe que o Cuiabá é o time não sei se dos mais faltosos e um dos que mais toma cartões amarelos, então precisa trabalhar nessa questão da disciplinaridade da equipe do Cuiabá. Então, em alguns momentos pode fazer falta, mas eu acho que se for pegar as faltas que o Cuiabá comete, as 3 delas, 2 são desnecessárias. Primeiro, é aquela bola que sofre sempre nas costas da marcação, que acaba tendo que fazer a falta. Segundo,
O jogador ali, o Cuiabá tá quase, podemos dizer, com a bola controlada, deixa ela escapar. Quando o jogador do adversário domina ela, o Cuiabá chega atrasado e faz a falta. Isso aí, muitas vezes é passivo de cartão amarelo. Então, precisa tomar mais atenção nos botes, né? Quando vai fazer uma marcação cercada, não sofrer um drible mano a mano na entrada da grande área, que o Cuiabá também é uma equipe que gosta de fazer falta na entrada da grande área, e aí pode, muitas vezes, tá vulnerável para um possível gol de falta. Então, alguns momentos que precisa encaixar essa marcação da linha de defesa com o meio de campo, porque são esses espaços na entrada da grande área e nas costas da marcação, o Cuiabá acaba tendo que fazer a falta e toma amarelo de bobeira. Então, é algo que, atenção, vai ser trabalhado ainda pelo Antônio Oliveira, é algo com cautela, né, que o Cuiabá precisa, aos poucos, tentando moldar isso, porque você já falou, Genison, o Cuiabá não tem um elenco tão grande. Alguns setores, e esse eu volto a ressaltar, lateral e defesa, nós temos, até o momento, 3 peças. Kelvin, Matheus Alexandre e Patrick Calma na lateral. O Mateuzinho tá suspenso. Zaga, a gente tem 3, podemos dizer 3-4, o Vitão tem pouca experiência, o Alisson, quando começou o Campeonato Brasileiro, não foi bem, e é ele que vai entrar no próximo jogo diante do Corinthians. Então, o Cuiabá pagando preço por não ter investido tanto nesse sistema defensivo, e agora tem que lidar, e aí é um ponto que a gente não esperava, que era tantos cartões amarelos que cometemos. Falando sobre possibilidades, se nós pensarmos no Antônio Oliveira, Alisson entra no lugar do Marlon e o Ronald no lugar do Ranielli. Só que o Denilson saiu sentindo no jogo contra o Goiás. E aí nós não teremos outra opção com essas características. Será que o Antônio Oliveira lança um meia de mais criação, Pablo Cepelini, o Nicolas Fagliata? Mas aí o time vai ter um viés mais ofensivo. E não é a escolha do Antônio Oliveira nesse recomeço de trabalho no Cuiabá. Acho que são essas opções: Alisson, Ronald, e se o Denilson não estiver à disposição, João, quem pode entrar? Olha, se o Antônio Oliveira continuar com essa ideia que não é ruim de priorizar mais a questão de defesa e tentar controlar as ações de meio de campo do adversário, colocando um volante, Felipe Augusto está retornando de lesão e deve estar à disposição diante do Corinthians. Então pode ser que seja Felipe Augusto, Fernando Sobral e Ronald. Eu não duvido. O Ranieri está suspenso, o Denilson é uma incógnita. O Cepelini vai ser novamente um caso pro segundo tempo, porque ainda mais jogando contra o Corinthians fora de casa, aí que eu duvido que o Antônio Oliveira vai apostar no Cepelini se o Felipe Augusto estiver à disposição. Ele tá em transição aí de retorno, né? Desde a lesão dele até o gramado, não estava à disposição, mas deve estar contra o Corinthians, é bem provável. Então acho que pode ser Felipe Augusto, Fernando Sobral e também o Ronald. O torcedor, boa parte, nós, gente, eu gostaria muito de Cepelini, né, como um cara para armar a jogada. Só que pensando no lado, há de se entender essa questão do Antônio Oliveira priorizar, porque você vai ter Renato Augusto do outro lado, você vai ter o Roger Guedes também sabe armar a jogada, o Fausto Vera, então até que essas linhas de 3 volantes no meio de campo pode funcionar para esse jogo diante do Corinthians, mas é óbvio que em outras partidas eu acho que o Cuiabá pode ser mais ousado, contra o Goiás poderia também ser mais ousado. Faltou isso em determinado momento, teve um momento que o Fernando Sobral poderia ter chutado uma bola no meio de campo, ou em vários momentos no segundo tempo o Cuiabá errava em passes, e aí que tá faltando. O Cepelini, que tem uma qualidade do passe, a gente poderia ter oportunidades claras, principalmente no segundo tempo, para matar a partida e não sofrer como sofreu na etapa final. O João falou do Felipe Augusto, espero que o Denilson esteja em condições contra o Corinthians, porque o Felipe Augusto não me traz boas memórias, boas lembranças, era o homem de confiança do Ivo Vieira e não foi bem nas partidas do Brasileirão. João, falando da sequência, vamos pensar jogo a jogo. Contra o Corinthians, dá pra vencer? Lembrando que a gente vai ter palpite PD ainda neste episódio, então é só uma palhinha. Mas já de antemão, João, dá pra vencer? O Corinthians vem de altos e baixos, conseguiu uma vitória heróica nos pênaltis contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, perdeu pro América Mineiro, um dos piores times da competição, por 2-0, perdeu pênaltis ainda, o Fábio Santos perdeu um pênalti que não está acostumado, né, tem um nível de aproveitamento muito alto. Acho que dá pra vencer, muito por conta desse desempenho do Cuiabá fora de casa. Vai esperar o Corinthians, então, em uma oportunidade de bola aérea, uma oportunidade de bola parada, marcar um gol, se guardar lá atrás e tentar somar pontos fora de casa. Somar pontos é importante, mas dá pra vencer. Dá pra vencer sim, até como você vai falar, o momento do Corinthians, porém é algo até engraçado, porque se o jogo fosse na Arena Pantanal, a gente poderia apostar na vitória do Cuiabá, mas o Cuiabá não joga bem em casa e o Corinthians não venceu com o Luxemburgo fora de casa, em nenhuma competição ainda. E agora jogando em casa, o Cuiabá é bom visitante e o Corinthians é um bom mandante, então eu acho que jogando na Neoquímica Arena vai ser um jogo muito difícil, talvez o mais complicado no comando do Antônio Oliveira até aqui. É um Corinthians que, dependendo do resultado que vai ter nesse meio de semana, essa partida pela Libertadores, né, pode vir com time reserva, provavelmente. Eu acho que não, porque ainda tem parada pra data FIFA logo após, então o Vanderlei Luxemburgo provavelmente deve colocar o que tem de melhor, porque precisa fazer ponto do Campeonato Brasileiro, até porque é um confronto direto. Querendo ou não, é um confronto direto. O Corinthians estagnou ali na parte de baixo da tabela, agora com 8 pontos, e o Cuiabá tem 11. Então, pro Corinthians perder pro Cuiabá na Neoquímica Arena seria um golpe duro de aceitar.
lá, né, pro Vanderlei Luxemburgo. Então vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians não vai pensar em outra coisa a não ser vitória, então vai querer mandar o que tem de melhor pra cima. Ali vai ser um jogo que as laterais vão trabalhar bastante, porque o Roger Guedes é muito ativo por ali, o Adson também, tem um garoto da base do Corinthians, o Pedro, quando entra, deu muito trabalho pra defesa do América, então o Cuiabá pode ter essa dificuldade. Nós já trouxemos aqui que o Alisson que vai entrar no lugar do Marlon, então já tem essa questão aí que a dupla Alisson e Alan Perrior ainda não jogaram nessa edição do Campeonato Brasileiro, tem outro ponto a se destacar. Então são algumas nuances que eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, e aí fica mais, cada vez mais improvável acreditar numa vitória do Cuiabá diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Agora a agenda PDE. O Cuiabá na próxima rodada visita o Corinthians na Neoquímica Arena. O jogo acontece sábado, dia 10 de junho. O pré-jogo da Rádio Conte começa às 5h15 e a bola rola às 5h30 da tarde. Nosso próximo episódio do PDE sai na próxima quarta-feira, dia 14 de junho. Como destaquei no início, hoje quem participa com a gente no quadro Torcedor no PDE é o Cleberson Camargo, que tratamos carinhosamente em nossas transmissões como Coxinha. Ele que é torcedor fanático do Corinthians, está sempre sintonizado na Rádio Conte, torcendo pelo Cuiabá. Perguntamos ao Coxinha o que ele tem achado do desempenho do Corinthians e o que ele projeta para o confronto diante do Dourado na 10ª rodada. O desempenho do Corinthians chega a ser medíocre nesse Campeonato Brasileiro. A gente está brigando para não cair. Hoje o futebol do Corinthians é medonho, é fraco. O Corinthians com o Renato Augusto é um time. O Corinthians sem Renato Augusto é um outro time. Temos que torcer todavia para que o Renato nunca saia do time do Corinthians, para que sempre jogue até o fim da vida. Chega a ser ridículo o desempenho do Corinthians fora de casa. Chega a ser ridículo o desempenho do Corinthians sem o Renato. E o que eu espero do jogo para o Corinthians e Cuiabá? Um jogo fraco, jogo de dois times que estão brigando para não cair, mas o fator arena, o fator público, pode ser um diferencial para o time do Corinthians levar os 3 pontos em cima do Cuiabá. Hoje o Cuiabá é um time fraco, é um time que não tem desempenho, vive de lampejos, vive de desempenhos individuais, desempenhos de jogadores que não deram certo em alguns clubes e estão dando certo aqui no Cuiabá. Então é um jogo que vai ser difícil para assistir. Mas nós, como corintiano, vamos estar ali, torcendo e sofrendo para o futebol do Corinthians evoluir. No PDE estamos sempre preocupados em trazer informação com credibilidade para os nossos ouvintes. Por isso trazemos o setorista PDE, a participação do Rafael Sgrilles, repórter da Energia 97. Ele chega com informações do Corinthians, próximo adversário do Cuiabá. Um grande abraço para você, Gênison, um abraço também para a galera da Rádio Conte de Cuiabá, um prazer falar com vocês. Eu chego com as informações do Corinthians, que perdeu no último sábado por 2-0 para a equipe do América Mineiro, jogando na Arena Independência. Mas antes do compromisso contra o Cuiabá, jogando no sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem um jogo de vida ou morte na Copa Libertadores da América, precisa vencer o Independente Del Valle, e a situação do Corinthians é muito simples, precisa vencer os 2 últimos jogos para se manter vivo e se classificar ao mata-mata da principal competição de clubes da América do Sul. Depois de muitos tropeços, o Corinthians na Libertadores vem de empate 0-0 com o Argentino Júnior e precisa aí destas 2 vitórias contra o Independente Del Valle, agora nesta quarta-feira às 19 horas, jogando em Quito na altitude de 2.800 metros, e depois no final do mês em Itaquera precisa vencer o Liverpool. Com essas 2 vitórias o Corinthians avança à próxima fase. Para o jogo contra o Cuiabá, sábado na Neoquímica Arena, a volta do zagueiro Gil. O Gil, que cumpriu suspensão em Belo Horizonte, retorna e fica à disposição. Não dá para fazer um prognóstico com relação ao time, porque vai depender muito da entrega dos jogadores lá em Quito e também se algum jogador vai voltar lesionado ou não. Mas a grande boa nova para esta partida contra o Cuiabá vai ser a volta do zagueiro Gil. A linha de 3 zagueiros é um esquema que tem dado certo nos últimos jogos, principalmente na vitória sobre o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Matias Rojas, jogador de 27 anos da seleção paraguaia, camisa 10 do Racing, já está contratado. O jogador vai ganhar mensalmente $120 mil por mês e o contrato vai ser até dezembro de 2027. O Corinthians fez um contrato longo para superar o Botafogo, que também estava na concorrência pelo Matias Rojas. Com relação ao zagueiro, o Lucas Veríssimo, o jogador pertence ao time do Benfica. Tudo certo entre Corinthians e o staff do jogador. O problema é que o Benfica tem 2 empecilhos.
Primeiro, o Antônio Silva, zagueiro de 19 anos, que esteve na última Copa do Mundo pela seleção paraguaia, deve ir ao Manchester United. Se esse jogador for comercializado, o Lucas Veríssimo volta a ser imprescindível para a equipe. E agora, o Benfica não quer mais o empréstimo do jogador. Se o Corinthians quiser, terá que comprá-lo e o valor é muito elevado e o Corinthians não teria dinheiro para uma compra em definitivo e sim para um empréstimo. Grande abraço aos amigos da Rádio Conte, Rafael Esgriles aqui de São Paulo, do estádio e também da Energia 97. Grande abraço. Depois de falarmos sobre o Cuiabá e também nos informarmos sobre o Corinthians, vamos palpitar. O Palpite PDE é aquele quadro que premia quem gravar o resultado do jogo com cesta de alimentos da Dorale. É sempre bom lembrar que o palpite do João e o meu não estão concorrendo. João, qual o seu palpite? Gente, só acredito que vai ser um empate de 1-1 o jogo na Neoquímica Arena, até porque creio que o resultado que o Corinthians pode ter na Libertadores pode trazer uma equipe mais cansada pro jogo, e o Vanderlei não vai poupar, então vai vir uma equipe desgastada. O elenco do Corinthians já é um elenco com uma faixa etária acima, e o Cuiabá, né, que por mais que é bom como visitante, acredito que vai ter muita dificuldade, então acredito no empate, eu vou no 1-1. Como já disse em alguns episódios, acho que o Cuiabá pode surpreender o Corinthians dentro de sua arena. Meu palpite é 2-1 para o Cuiabá. Para você que nos escuta, participar é bem simples. Nas redes sociais da Rádio Conte, @Rádio Conte, vai sair um post e basta você palpitar que já estará concorrendo. É sempre bom lembrar, é permitido apenas um palpite por conta, então pense bem para quem sabe ser contemplado ou contemplada com a maravilhosa cesta da Dorale Alimentos. João, hoje foi cheio o episódio, até o próximo. Até a próxima, Gênesis, é um prazer sempre estar aqui ao seu lado para falar um pouco do nosso Cuiabá. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte, @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento do Grupo Focus, 30 anos, levando as melhores marcas até você. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.